Você sabe por que tanta gente odeia política, não liga para debate social, nem sabe quais são os seus próprios direitos? Porque tão cansado. O brasileiro médio é centrão. O Brasil é centrão. Não tão ligando pra política. Porque foi doutrinado a obedecer e não a pensar. E quem fez isso com maestria, é óbvio, né? Foi a religião. A fé cristã ensinou que questionar Ah, mas é sempre culpa da fé cristã, ó meu pai do céu. Ó, eu sei que numa argumentação eu não posso usar meu exemplo pessoal muitas vezes, mas eu vou usar aqui rapidão. Mas só para esclarecer. Literal, todas as pessoas que eu conheci que eram apolíticas não eram pessoas cristãs. Às vezes eram pessoas ateias. São aquelas pessoas que é o máximo do em cima do muro. Não tem religião, ou só tem o comum. Sei lá, eu acredito em Deus, mas tô nem aí. Ou, não quer saber de direita ou esquerda, entendeu? Então, literalmente, todas as pessoas da política que eu conheci não eram radicais religiosos. Eram pessoas normais que não queriam saber. Tipo quem? Tipo um mandrake da rua, pô. Tipo um cara médio da rua, um seu Zé, entendeu? Essas pessoas, elas se baseiam no que a Globo diz, no que o SBT diz, no que elas veem em internet, elas só se baseiam naquilo, mas elas não têm uma opinião formada. São políticas completamente, entendeu? Por quê? Isso é culpa da religião? Não, isso é culpa porque não tem ensinamento político sobre, entendeu? Não tem uma doutrina, elas não foram doutrinadas politicamente. E mesmo se tentarem doutrinar, elas estão cagando, entendeu? Então essas pessoas estão rondando a vida delas lá e vê sei lá, uma greve por causa de uma pauta, elas falam, da hora, eu não vou ter aula. Elas não olham para a greve e falam, oh meu Deus, essa greve é importante por causa do trabalho que faz a mim, entendeu? Ou elas olham, qualquer coisa que elas veem, elas gostam quando dão um resultado a elas. Então elas são bem individualistas, entendeu? Então, esse apoliticismo está longe, pelo menos modernamente, está longe de ser culpa da religião, tá? é pecado, que política é do mundo e que justiça social é coisa de comunista. Me disse qual fé cristã no caso, né? Porque vamos lá, primeiro, você disse que a fé cristã ensinou o apoliticismo. Mas como? Se agora a gente, na nossa visão moderna, literalmente tem uma bancada evangélica. A porra dos evangélicos ensinam você a botar num tal político. Tem político que tem igreja apoiadora. Você tá entendendo? Não existe. O apoliticismo tá longe de estar relacionado com a fé cristã. Tá? A igreja católica tem a porra de uma doutrina social da igreja. Por mais que ela não, a Igreja Católica, ela ensina que os seus sacerdotes não devem se envolver com política. Quem faz parte do clero da igreja não tem que se envolver com política. Eu não vejo nenhum padre político aí. O único que eu vi foi o padre Kelman, que nem é padre de verdade, é padre de festa junina, né? Enfim, a igreja ela ensina a não se envolver com política. A igreja católica. Sacerdotes, leigos, irmão, a igreja, literalmente na missa, tem oração pelos chefes de Estado, para que eles façam as melhores escolhas para o povo. A igreja ela nunca doutrinou o povo a ser apolítico, entendeu? Eu queria saber que fonte é essa dela, de que a igreja ensina que questionar é pecado. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi, questionar é pecado. Como questionar é pecado? Mano, esse é o mesmo argumento sem fonte, igual quando falam, ah, como é que fala? Ai meu Deus, ai meu Deus. Que a igreja é contra a ciência. E não questionem, sigam ordem, ciência é coisa do diabo. Mano, de onde tiraram isso? A igreja sempre propôs a ciência. Então, essa tentativa desse pessoal burro de separar a igreja do mundo e das coisas reais do mundo é muito burra, porque não tem fonte, não tem prova. Se eu pedir prova, ela não dá, cara. Pelo amor. Tem uma geração inteira de pessoas que acham bonito dizer que eu não gosto de política, mas elas continuam votando com base no medo do inferno. De onde tu tirou isso? Eu não vejo isso. Novamente, eu posso até buscar dados aqui, mas literalmente o que eu mais vejo são pessoas apolíticas que não têm nem religião, entendeu? O que ela tá falando isso aí não é algo moderno. Se for algo antigo, mas nem antigo eu vejo isso, pelo amor de Deus. Porra, literal, o Papa abençoava os reis monarcas, cara. Pelo amor, cara. O Papa abençoava os reis monarcas, como é que ela quer dizer que a igreja ensina o apoliticismo, mano? E não a realidade da fome. A religião sequestrou a consciência política da maioria dos brasileiros, transformou a pobreza. Como que sequestrou a religião? Ah, meu Deus. Cara, os manos mais fodas em política tem uma religião, cara. Tipo, a religião sequestrou a consciência política. Onde, cara? Você conhece isso aqui, ó? Você conhece isso aqui, ó? Essa porra aqui, ó? Ó, olha isso daqui.
tem um compêndio fudido de igreja ensinando economia, justiça, política, tudo tá aqui, cara. Como que ela vai dizer que a igreja é a política, cara? Estou dizendo aqui a igreja católica. E pior é se falar o protestantismo. O protestantismo sempre esteve entrelaçado com política, cara. Sempre. Lá nos Estados Unidos, mano, reina o protestantismo, entendeu? A bênção, entendeu, cara? Ali nos Estados Unidos, mano, onde o protestantismo é forte, tá envolvido com política. Até aqui no Brasil com o evangelicalismo, cara. Eu não tô entendendo isso. Pobreza em prova espiritual, submissão em virtude, exploração em bênção. Enquanto Deixa eu voltar você aqui que eu ora, tinha eles saído, votam. calma aí. Em prova espiritual, política da maioria dos e não a realidade da fome. Tá. A religião sequestrou a consciência política da Não maioria dos sequestrou. brasileiros. Transformou a pobreza em prova espiritual, submissão em virtude, exploração Como é que em é? bênção dos brasileiros. Transformou a pobreza em prova espiritual, submissão em virtude, exploração em bênção. Enquanto você ora, a De novo. maioria dos brasileiros. Transformou a pobreza em prova espiritual, submissão em virtude espiritual, submissão à consciência política da maioria dos brasileiros. Transformou a pobreza em prova espiritual. Não transformou, tá? Essas três coisas que ela traz aí, né? A pobreza nos é ensinado que quem aguenta a pobreza com fé em Deus, de fato é feliz essa pessoa, né? Bem-aventurada é, de fato, né? Não transformou a pobreza em prova espiritual, né? Aí eu não vejo ele não pedindo pra ninguém ficar pobre, entendeu? Quer dizer, eu vejo, né, essa teologia da prosperidade, né? Mas já é outra coisa. Aí já é problema de... Não é nem problema político, é problema teológico, né? Que ela não devia se meter, porque ela não sabe porra nenhuma. Então, de fato, com a teologia da prosperidade, esses pastores tentam, ao todo, mostrar que a pobreza é de fato um desafio espiritual, né? Que ser pobre é bom, que você está entregando para Deus, então vale a pena, entendeu? Então, essa teologia da prosperidade não é algo defendido pela fé cristã. Vamos separar aqui, moça, porque, por exemplo, vamos dizer aqui que tem vamos dizer que o comunismo ele não defenda matar, na verdade ele defende. Aí chega um cara que se diz comunista e mata. Ele está defendendo o comunismo? Não, ele está tirando algo próprio. Então não dá para você dizer que a fé cristã é isso, sendo que isso é uma deturpação da fé cristã, né? Então, o que existe nisso é só a teologia da prosperidade. De resto, a pobreza é vista só como algo que se você se mantém nela com fé em Deus, você mostra como você é um bem-aventurado, né? E de fato, ela tem que entender que para nós esse mundo é um rascunho, essa vida é um rascunho, né? Comparado à vida eterna. Então, mesmo a pobreza nessa vida não é nada, a morte aqui não é nada, entendeu? Não que não é nada, mas tipo, você entende? Pro espiritual, a gente crê que tipo não interfere a pobreza, se eu vou ser rico, pobre, entendeu? Tanto que geralmente um cristão de fato não é ambicioso de ser rico, de dominar o mundo, de ser um CEO. Não. O que mais você vê de gente mesclando o cristianismo com a prosperidade são pessoas de teologias falhas. A teologia de fato não defende que você tenha ambição grande, né? Defende que você, mano, tenha o suficiente para sustentar a sua família e manter ela bem, entendeu? E não é errado você ter ambição. Depende do motivo para que você quer essa ambição. Você quer essa ambição para um individualismo extremo? Ou você quer essa ambição para ajudar o mundo? Ou você quer essa ambição para sustentar a sua família imensa que você quer ter? Aí é plausível, entendeu? Mas, de fato, o que ela está falando não faz sentido. Espiritual, submissão em virtude. Submissão, ela é uma virtude, de fato. Eu quero que ela prove que submissão não é virtude, né? Ela confunde submissão com servidão, de fato, entende? Ela confunde submissão com servidão, com não ter voz, né? Mas não é isso, gente. Submissão é um ato de humildade, é um respeito que você tem por aquela pessoa. Então a gente é submisso a um líder, a um sacerdote, porque a gente tem um respeito maior por aquela pessoa, a gente vê como uma autoridade, né? E a mulher é submissa ao homem porque ela sustenta o homem, né? Então, Eva ter saído da costela de Adão não é porque Eva é dependente de Adão e é mulher inferior ao homem, não. É justamente porque ela só logo da costela. A costela que sustenta o corpo inteiro. Sem a costela, o caba vai endoidar, entendeu? Brincadeira. Sem a costela, o caba vai morrer, entendeu? Então, tipo,
A mulher, ela sustenta o homem, ela sustenta a casa, ela é a sustentação de tudo, né? Então, no âmbito mais tradicional, a mulher sustenta tudo. E isso é um papel muito importante, entendeu? Então, assim como o homem é submisso, a mulher e o homem são submissos à igreja e a Cristo, a mulher é submissa ao homem. Você, mulher que é submissa a Cristo, você vê uma relação de toxicidade? De você só faz o que Cristo manda e já era, ou você ama ele e você quer se pôr em posição de submissão, entendeu? Então a relação do marido com a mulher é isso, gente. Essa é submissão, é uma questão de humildade e de respeito, né? E também de sustentação, entendeu? Então ela não está, entre aspas, abaixo porque ela é inferior, ela está, entre aspas, abaixo porque ela sustenta, entendeu? Então submissão é de fato uma virtude, ainda mais hoje em dia, onde deturpam essa palavra e não entendem, são burros, entendeu? Então não entendem isso. É uma virtude essa submissão hoje em dia, de fato. Exploração em bênção. Eu não entendi essa exploração em bênção. Ela só jogou no alto e não explicou bem. Então eu não vou responder, que não entendi direito. Exploração em bênção. Enquanto você ora, eles votam. Ah, ela está explicando agora. Enquanto você ora, eles votam. O que tem a ver? O que tem a ver? Cristão também vota. É obrigado um leigo cristão votar de qualquer forma. Não sei se você sabe, filho. Não entendi isso. Não entendi o que ela quis dizer com isso. Enquanto você jejua, eles aprovam leis que ferram com a sua vida. Não entendi o exemplo. Que relação tem eu orar e jejuar com isso aí? Quer dizer que por eu estar fazendo isso, está acontecendo isso? Ela está dizendo isso, né? Na verdade, o cara está argumentando enquanto você faz suas coisas de religião aí, os outros estão se aproveitando de você. Enquanto você faz sua coisa de religião aí, os outros estão mexendo com política e você não está fazendo nada, você está parado. Então você não está agindo enquanto os outros estão agindo, né? Mas filha, e daí? Entendeu? Que você quer tomar minha liberdade? Não, primeiramente que é falho, né, disso, porque tem muito cristão que se envolve com política, e os que não se envolvem com política, eu te garanto que não é por causa da religião dele, é por causa dele próprio, né? E outra, se a pessoa não quer se envolver com religião, o problema é completamente dela. Ela está trazendo uma problemática que está saindo da cabeça dela. Que isso? Quem é você para definir o que eu quero fazer ou o que eu não quero fazer? Cadê a liberdade? É o que eu tô falando, esse pessoal de esquerda não defende liberdade, vai tudo pau no cu nessa porra. Ah, eu abri sem querer. Eita, eu abri o tigrinho. Calma aí, deixa eu voltar pro vídeo. Você sabe por que tanta e liberdade em virtude, exploração em bênção? Enquanto você Tá, voltei, bora. ora, eles votam. Enquanto você jejua, eles aprovam leis que ferram com a sua vida. Enquanto você espera o céu, eles constroem impérios aqui na terra. Foi bom ela ter citado logo o Bispo de Macedo, porque é o que eu tinha falado, é a teologia da prosperidade. Só que isso não é teologia. Quer dizer, é uma teologia, mas tipo, uma teologia é o que deturpa a fé cristã, entendeu? Ela tem que separar a fé cristã, a fé ortodoxa, do que se separa dela. Então ela chegar e falar que arminianismo é fé cristã, vai se fuder. É heresia. Ela tem que separar as coisas. Então ela citou o Bispo de Macedo, que pede pro povo buscar o céu enquanto ele está construindo um império aqui na terra. E isso é verdade, ela apontou que é verdade. Só que isso não é fé cristã, isso é o Bispo de Macedo e é universal. Essa manipulação ela está por trás de três grandes grupos políticos brasileiros. A direita conservadora, que fala em Deus, pátria e família, mas defende lucros dos ricos, repressão sexual e obediência cega. É o grupo mais ligado ali às igrejas evangélicas, às católicas e conservadoras. O medo é o motor deles, né? O medo do comunismo, do aborto, da diversidade, votam com a Bíblia e não com a razão. Tem também a esquerda progressista, que defende os direitos humanos, justiça social e liberdade individual, e é atacada por querer tirar a religião do centro do Estado. Apoiadores costumam ser ateus, agnósticos, espiritualistas, ou então pessoas que já superaram aquele controle religioso. E tem também o centro apático, né? Tem também a esquerda progressiva e obediência cega, de três grandes grupos. A população ela está por trás de três grandes grupos. Eu não entendi que ela falou que essa manipulação está por trás de três grandes grupos brasileiros, sendo que ela defende o segundo. Mas vamos ver de novo. Brasileiros. A direita conservadora, que fala em Deus, pátria e família, mas defende lucros dos ricos, repressão sexual e obediência cega. Aqui ela jogou definições pro alto e novamente não explicou. Antes ela tinha explicado, mas que ela não explicou de novo. Defende o lucro dos ricos. Tá, concordo, o bolsonarismo defende mesmo o dos ricos. Ô, meu pai! Tirar a religião do diversidade, a conservadora, que fala em Deus, pátria e família, mas defende lucros dos ricos, repressão sexual.
E obediência cega, eu não entendi essa definição de repressão sexual e obediência. Não, obediência cega eu entendo também. O bolsonarismo, de fato, tem muito isso, né? Os boi obedeceram cegamente o Bolsonaro e seus derivados, sem nem enxergar com uma análise crítica. A repressão sexual eu não entendi. É o que? Tá dizendo que reprimem as mulheres? Isso eu não entendi. Só isso aqui que eu não entendi. E obediência cega é o grupo mais ligado ali às igrejas evangélicas, às católicas e Novamente, eles estarem ligados a igrejas não significa que isso seja a fé cristã. Você está entendendo? conservadoras. O medo é o motor deles, né? O medo do comunismo, do aborto, da diversidade. Votam com a Bíblia e não com a razão. Tem também a esquerda. Eu não entendi a separação de Bíblia e razão. Acho que, a Bíblia tem mais razão do que qualquer coisa que você imagina, tá? Votar com a Bíblia e não com a razão. A Bíblia é razão total, filha da puta. Tá entendendo? Então, sim, eles estão usando a razão quando eles vão contra o aborto. Inclusive, eu acho que essa é a maior qualidade da bancada evangélica, tá? A bancada evangélica é uma bosta. Mas a única vantagem dele é que eles, pelo menos, trazem um pouquinho de lucidez para essa política maldita e assassina, né? Eles são contra o aborto, entendeu? Eles trazem essas coisas básicas que um ser básico devia ter, que um evangélico tem, mas a porra do evangélico tem, que é um herege, mas a porra de um esquerdista médio não tem, né? Então, sim, o que ela falou aqui, como é que é? Aborto, da diversidade, votam com a Bíblia e não com a razão. A Bíblia é a razão. Tem também a esquerda. A Bíblia é a razão, cara. Então, isso prova o que eu estou dizendo, cara. A Bíblia traz o básico da razão, que faz pelo menos a bancada evangélica ser um pouquinho legalzinha, né? Tá entendendo? Progressista que defende os direitos humanos, justiça social e liberdade. Oh, meu Deus. Ai, como defende os direitos humanos. Olha só. Aborto é bem direito humano mesmo, viu? Nossa. Liberdade individual. Justiça social. Boa. É atacada por querer tirar a religião do centro do Estado. Tirar a religião e liberdade individual é atacada por querer tirar a religião do centro do Estado. Apoiadores costumam ser ateus, agnósticos, espiritual é atacada por querer tirar a religião do centro do Estado. Apoiadores costumam ser ateus, agnósticos, espiritualistas ou então pessoas que já superaram aquele controle religioso. E tem também o centro apático, né? Que finge neutralizar direitos humanos, justiça social e liberdade individual, é atacada por querer tirar a religião do centro do Estado. Apoiadores costumam ser ateus, agnósticos. Quando você tira a religião não tem que estar no centro do Estado, né? Mas quando você tira uma religião do Estado, você faz um Estado de fato sem uma moral boa. Né? A moral cristã, ela é a reta doutrina de fato, entendeu? Então, sim, é base de você ter um Estado apoiado no catolicismo, por exemplo, entende? Um Estado laico é uma bosta. Um Estado laico constrói essas merda aí de aborto, de cozice do caralho, entendeu? Então, eu não entendi o que ela trouxe de... É que ela realmente discorda disso, né? Mas Estado laico é meu ovo esquerdo e meu ovo direito, né? De fato, o Estado tem que estar atrelado sim a uma religião e uma religião católica, né? Não ser um Estado laico, né? Mas também não estou dizendo que tem que ser o centro, não disse isso, né? Não estou defendendo teocracia. Mesmo que teocracia seja based também. Eu estou defendendo aqui, né, um Estado que se baseia na fé cristã, de fato. Espiritualistas ou então pessoas que já superaram aquele controle religioso. E tem também o centro apático, né, que finge neutralidade, com ser ateus, agnósticos, espiritualistas ou então pessoas que já superaram aquele controle religioso. Espiritualista, ela quer dizer espírita, macumbeiro, isso aí? Porque ali tem controle religioso também, tá, filha? Tá? Ali tem controle religioso pra caralho. E tem também o centro apático, né, que finge neutralidade, mas só segue o fluxo. É onde estão os deuses Centrão. no comando que acham que orar é mais importante que agir. Gente que se cala, que não se compromete e por isso entrega o poder para quem grita mais alto. A verdade é que quem não gosta de política está sendo governado por quem adora o poder. E no Brasil, esse poder está nas mãos dos pastores bilionários, deputados fanáticos e empresários que usam a fé como escudo. Enquanto isso, países como a China, que separaram o Estado da religião, avançam com planejamento de longo prazo, investem em ciência, educação, infraestrutura, sem deixar a religião, a Bíblia, decidir políticas públicas. Não é sobre copiar. E no Brasil, esse poder está nas mãos dos pastores bilionários, deputados fanáticos e empresários que usam a fé como escudo. Enquanto isso, países como a China
os Deus no comando, isso entrega o poder para quem grita mais alto. A verdade é que quem não gosta de política está sendo governado por quem adora o poder. E no Brasil, esse poder... Mas sempre foi assim. Isso não é culpa da religião. Ela tá trazendo problemas. Ela trouxe. Eu concordo, tem problemas que ela trouxe que eu concordo. Problemas do bolsonarismo, da teologia da prosperidade. Ela trouxe diversos problemas aí. O problema agora é que ela disse que quem não odeia política está sendo governado por quem adora o poder. Mas tudo isso não está relacionado com a fé cristã, cara. Eu não tô nem, eu não tô nem problematizando a pauta dela de que enquanto a gente está que tem gente governando enquanto a gente está sendo político. Enquanto um vídeo que ela traz como crítica ao apoliticismo, eu acho uma crítica válida totalmente dela. Mas ela dizer que a culpa disso é da fé cristã, é isso que eu tô vendo um problema no vídeo dela, entendeu? está nas mãos dos pastores bilionários, deputados fanáticos e empresários que usam a fé como escudo. Enquanto isso, países como a China, que separaram o Estado da religião, avançam com planejamento de longo prazo, investem em ciência, educação. Cara, sinceramente, eu quero que ela basicamente fez uma correlação que não faz o menor sentido, né? Então, ela diz assim: "Ah, o Brasil é um país falho porque ele é um país que mistura religião com política". E a gente compara com a China, que não mistura religião com política, e ela é um país bom. Isso que ela está cometendo é literalmente falácia da Tukuk, né? Que é a falácia da falsa equivalência. Que ela diz o seguinte, ela diz literalmente o seguinte: o Brasil é um país ruim, é um país que está atrasado, e é um país que mistura religião com política. China é um país bom, que está crescendo, e é um país que separou a religião da política. Isso é uma falsa equivalência total. Primeiro, porque ela usa um argumento para criticar um país, e a falta desse argumento ela usa uma definição para criticar um país, a falta dessa definição para elogiar outro país, e ignora o resto do contexto. Então ela está assumindo aqui que a culpa do país estar uma merda é misturar religião com política. E minha filha, eu te digo que não é. Tem diversos outros problemas. Se você olha a história do Brasil, minha filha, a última coisa que faz o Brasil ser um país falho e atrasado é misturar religião com política, tá bom? A gente vê, por exemplo, no Brasil, uma falta de uma ideologia política, né? De fazer por exemplo, a China, que você citou, né? A China, ela não saía presidente, estava presidente e ficavam com, eu vou ser entreguista, eu vou ser nacionalista, eu vou ser liberal, eu não vou ser liberal, eu vou defender o SUS, eu vou privatizar o SUS. Então, fora que lá fica mais do que 4 anos, né? Então você vai ver um problema que tem no Brasil que não tem na China, que é o quê? No Brasil, por ter essa merda de um presidente ficar há pouco tempo, ele fica fazendo coisas a curto prazo para poder vencer a próxima eleição, que a longo prazo caga tudo. E outra, por também ter essa merda e ter presidentes diferentes, de ideologia diferente, enquanto o presidente, por exemplo, chega um Getúlio Vargas e cria a Petrobras, e cria estatais, e faz um programa nacionalista, chega outro presidente e privatiza tudo, e acaba com o que estava sendo construído, entendeu? E isso é culpa do quê? Porque o Brasil não decide sua própria ideologia, o Brasil não tem uma ideologia própria, o Brasil ele é versátil assim, em ideologias, e isso causa uma confusão do caralho, desde sempre. Na história do Brasil, sempre foi assim, cara, entra presidente nacionalista, entra presidente liberal, entra presidente nacionalista, entra presidente liberal, privatiza estatal, e ó, vai tudo corroendo, vai virando corrupção, vai tudo caindo, e quem toma no cu é o povo. Sempre foi assim. Esse eu vejo que é o maior problema do Brasil, desde sempre. É fácil você ficar falando de algo atual, que é o quê? Ai, pastor rico. Filha, antes dos anos 2000, nem a igreja evangélica aqui no Brasil nem era tão envolvida com política. Você está falando de algo dos anos 2000 para cima, caralho. E você está dizendo que o Brasil é um país atrasado por causa disso? Você está me entendendo? Tá longe de ser, cara. O Brasil é um país atrasado primeiramente pelo entreguismo, né? A gente é um país rico, com matéria-prima, com tudo, tinha tudo pra ser foda, e a gente é entreguista desde o Império. O Brasil, desde o Império, era entreguista, você tá me entendendo? Desde o Império, a gente podia ser o Império mais foda que a Inglaterra, mas a gente era pau no cu, entendeu? Então isso é um problema bem antigo, não dá pra você dizer que é um problema moderno. Acontece. O Brasil já trazia problemas, e hoje em dia, já na época que nem tinha protestantismo direito aqui, porra. Que o país era, na maioria, católico. Não tinha nem nada a ver com religião e política, cara. No Brasil, o Império já era entreguista. O Brasil já é atrasado por questões puramente políticas, não de mistura de religião e política, entendeu? Ela tá só tacando coisa por aí, não tem dado. Isso aqui é falácia da falsa equivalência na cara, tio. É falácia da falsa equivalência na cara. Ela diz que A é ruim por B.
logo C é bom porque não tem B. Meu irmão, você ignorou um contexto inteiro. E vamos falar da China, irmão. A China, ela não cresce porque ela separa a religião de ciência. A China, ela cresce porque ela tem um bom planejamento estatal. E ela foca no seu estado. A China é lotada de estatal, gente. A China, ela trilhou um caminho e seguiu. Ela não tem uma república falha igual ao Brasil, uma democracia falha igual ao Brasil e decisões falhas igual ao Brasil, entendeu? Então é isso, gente. É básico, ela cometendo falácia na cara aqui. Ai, meu Deus. Gente que não gosta de políticos, deputado do Estado, da ciência, educação, infraestrutura, sem deixar a religião, a Bíblia, decidir políticas públicas. Não é sobre copiar regime, é sobre acordar. Nenhum país evolui quando o altar decide mais que a urna. A maior revolução que você pode fazer hoje é de educação, infraestrutura, sem deixar a religião. Ela cagou, né? Porque a gente tem países historicamente que prosperaram muito com uma fé católica atrelada. Por exemplo, o reinado de São Luís IX. Literalmente, o reinado de São Luís IX trouxe muita prosperidade para a França e muita moral boa, você tá me entendendo? Novamente, ela tá atacando coisas pro ar. Ela tá cometendo tudo de ruim aqui. Ela tá cometendo falhas da falsa equivalência, tá cometendo anacronismo, você tá me entendendo? Então ela tá dizendo que um problema, ela tá me dizendo que o Brasil é uma merda por causa de um problema que é dos anos 2000 pra frente. Ou seja, antes, quando não tinha religião e política junto, né? Anos 2000, meu Deus. O Brasil é um país foda, né? Então, é um país foda, né? Já que sua argumentação é essa. Não, a Bíblia decidir políticas públicas. Não é sobre copiar regime, é sobre acordar. Nenhum país evolui quando o altar decide mais que a urna. A maior revolução que você pode fazer hoje é tirar a religião do centro da sua consciência e colocar a realidade. Porque Dá vontade de espancar essa porra. enquanto você se ajoelha esperando o milagre, eles sentam no poder e assinam a sua condenação à ignorância. Meu pau na sua mão. Desperta. Que vídeo merda, cheio de falácia, cheio de cheio de nada, com nenhuma prova. Ela não traz dado nenhum, ela só joga coisas pro ar. Essa mulher é mulher, né?